Então, eu vou passar a palavra para Delma. É uma pessoa que eu conheci através do intercâmbio de jovens. Ela já foi chair no distrito dela, é uma pessoa adorável. E essa história que ela vai contar hoje é uma história que ela já contou em algumas conferências, do intercâmbio e que sempre emociona muito. E eu pedi a ela, pelo amor de Deus, Delma, vem contar essa história para gente, né? Ela ficou assim, reticente, né? E tudo, fugindo, mas eu agarrei ela e falei assim, Delma, você tem que contar essa história para gente. Então, Delma, a palavra é sua, por favor, se apresenta, diz quem você é, além de ser essa pessoa linda que eu conheço. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, Patrícia. Verdade, fiquei um pouquinho reticente, mas estou aqui e estou grata por estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Eu sou Delma Dias, companheira de vocês. Sou associada do Rotary Clube Sorocaba Novos Tempos. Atualmente, meu clube tem 42 associadas, somos somente mulheres. É um clube bastante atuante aqui na cidade e eu já faço parte dele desde que vim para cá. Eu sou mineira, sou de Itajubá, sul de Minas, mas moro em Sorocaba já fazem 25 anos. Sou casada, meu marido não é rotariano, tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Sou professora de educação física, dou aula numa escola particular aqui, desde que eu cheguei em Sorocaba. E sou do programa de intercâmbio de jovens, como a queridíssima e poderosa Patrícia, né, falou, e, e vim aqui para contar essa história para vocês. Quando a gente vai fazer entrevista com os jovens, e a gente pergunta assim para eles, fala para a gente em rápidas palavras, rapidamente, em poucas palavras, por que vocês querem, por que vocês acham que nós deveríamos escolher para ser um intercambista? E aí o jovem fala assim, quando eu nasci, aí você fala, ai meu Deus, e eu vou começar desse jeito também a minha história. Quando eu nasci, no ano que eu nasci, o meu pai se tornou rotariano. E ele ia para as reuniões de Rotary dele e quando voltava me pegava do colo, eu era pequenininha. E ele me mostrava, me apontava o PIN do Rotary. E ele disse, assim, sempre contou essa história, eu ficava até com vergonha, porque ele sempre contava essa história, que a minha primeira palavra, depois de mamãe e papai, foi Rotary. Então ele apontava o PIN e eu falava Rotary, foi a minha primeira palavra. E hoje sou eu que conto essa história com todo orgulho, né? A gente paga a língua de tudo. Tinha vergonha do meu pai falar e hoje eu que conto essa história. E eu cresci nesse ambiente rotário. Nós somos 8 filhos na minha casa, e para o meu pai era até fácil, ele inventava bastante moda. Ele falava assim, vamos fazer a noite dos presidentes. Cada filho encarnava um presidente e a gente fazia jogral, sou da época do jogral ainda. Ele fazia a noite das bandeiras, cada filho carregava uma bandeira. E a minha mãe fazia festas beneficentes e a gente sempre trabalhava e fazia tudo. Então eu cresci nesse meio onde eu me sentia muito à vontade e era muito bem acolhida. Eu fui estudar em Taubaté, fazer educação física, e na época eu me formei cedo, eu tinha 19 anos. Voltei para minha cidade, trabalhei um ano e resolvi ser babá na Escócia. Fui para lá eles falam ser au pair, né? E eu fiquei um ano lá trabalhando como au pair, era um visto de turista que eu tinha, e quando esse visto venceu de um ano, eu tive que sair de lá. Eu saí, fiquei um mês viajando com uma amiga e quis ir para Portugal. Na época eu pensei, eu queria fazer hotelaria, alguma coisa, e fui para Portugal. O meu trem de Paris a Lisboa era um trem que tinha restaurante, e eu falei para o dono lá do restaurante do trem, falei, viu, se você me der a janta, eu arrumo a cozinha para você.
E aí ele falou, tá bom, hoje foi a janta mais cara que eu paguei na minha vida, porque eu fiquei a noite inteira limpando vasilha, lavando tudo. A hora que eu achei que tinha acabado, ele abria o forno e tirava aquelas assadeiras cheias de gordura. Enfim, eu consegui jantar e, e tomar meu café, mas eu fiquei a noite inteira sem dormir. Então, quando eu cheguei em Lisboa, eu estava bem cansada. E logo que eu cheguei, eu queria ficar na estação. Cheguei na estação, eu queria ficar num hotel mais perto, porque eu estava bastante cansada, que eu não tinha dormido, porque eu estava com uma bagagem de 1 ano que eu tinha morado na Escócia, e também um lugar mais próximo e mais barato, porque eu não tinha dinheiro também. E eu peguei um verdadeiro muquifão, assim, uma pousadinha ali, um hotelzinho perto da estação. Depois eu vim saber que ali era um lugar bem perigoso, bem mal frequentado. Não sei, vocês são aí do Rio, não sei o que seria comparado aí, Baixada Fluminense, favela, não sei dizer, mas era um lugar bem perigoso. Mas eu fiquei ali. E eu cheguei, comprei um jornal e comecei a procurar o que tinha de emprego ali. E ligava para os lugares. E ia anotando, circulando aqueles que me interessavam. E liguei para um lugar que era um restaurante. E eles davam lugar para dormir e a comida. E eu falei, para mim é perfeito, eu tenho casa, comida e roupa lavada. E esse para mim tá ótimo. Conversei com o meu chefe, né? E ele se mostrou muito interessado, gostou muito pelo fato de eu ser brasileira, disse que já tinha tido outras funcionárias brasileiras que eram muito boas. E eu falei tudo onde eu estava, meu nome, dei o endereço, tudo. E ele falou, ótimo, a gente volta a se falar. E esse eu circulei bem forte, porque era um que eu gostei bastante. Depois, à noite eu fui fazer um reconhecimento da área ali, aconteceram umas coisas não muito legais, mas nem vem ao caso, né? Senão até a conversa fica muito grande. Mas foi outra noite que eu fiquei sem dormir. E no dia seguinte, eu acordei e continuei na minha busca ainda de ligar para os lugares e tal, para outros lugares, que então não tinha fechado, né? Eu só tinha gostado bem desse emprego. E fui almoçar num restaurante, estava sentada lá, o restaurante era cheio, e uma pessoa, na época eu pensei, um velho sentou junto comigo. Hoje eu vejo que, se eu falasse, hoje era um menino, né? Mas era uma pessoa dos, sei lá, uns 35 anos, 40, alguma coisa assim. E ele estava com uma camiseta escrito professor de educação física. Chamava Luiz, muito simpático. E a gente ficou conversando e eu falei, Luiz, conta para mim como que tá a nossa profissão aqui em Portugal. Eu tinha vontade de trabalhar aqui na área, né? E ele falou, olha, tá muito difícil tudo aqui em Portugal. Inclusive, eu estou indo hoje à noite, nessa madrugada, vou me mudar para a África do Sul, porque aqui não dá mais para ficar, não. É difícil demais. E aí a gente foi conversando, fomos andando, caminhando pela cidade, ele foi me contando, mostrando as coisas na cidade e tal, e eu contei para ele, né, do jornal que eu tinha comprado, dos empregos que eu queria ver. Ele falou, deixa eu ver esse jornal, vamos passar lá perto da sua pensão, você entra lá e traz o jornal que eu quero ler. E quando eu subi a escada, o dono da pensão falou assim, ô brasileira, veio um rapaz aí te pegar. Eu falei, me pegar? Ele falou, é. Eu falei, mas não sou eu. Ele falou, não, você é a única brasileira que tem aqui. Ele queria pegar suas coisas, inclusive, suas malas, e colocar no táxi. Ele está aí em frente. Eu falei, mas eu não conheço ninguém aqui em Portugal, não sou eu. Ele falou, é você sim. É você e ele está ali embaixo esperando. E eu desci com o jornal na mão e falei para esse Luiz o que tinha acontecido. E ele pegou o jornal, olhou e falou assim, olha, vou te falar uma coisa. Esse emprego que você conseguiu no restaurante, ele não é de restaurante. Isso aqui é prostituição. Mas eles não podem escrever que é isso. Então eles colocam dessa forma
Mas quem aceita esse emprego já sabe o que é. Falei, e agora? Ele falou, agora? Tá mexendo com gente muito perigosa aqui em Portugal. Ele falou, o que que eu faço? Ele falou, primeira coisa, vamos se livrar desse taxista. E a gente chegou perto do taxista e ele falou, boa tarde, né? Viu, eu sou amigo da brasileira e eu vou falar para você que ela já arrumou outro emprego e ela não vai trabalhar mais com vocês. Como ela vai trabalhar? Eu vim aqui, meu chefe mandou eu vir aqui pegar a moça, eu tenho que pegar. Ele falou, não, mas ela já arrumou outro emprego. Ele deu um murro assim no capô do carro, falou, essas coisas não são desse jeito, não pode ser assim, não é assim que acontece, eu não posso chegar lá sem a moça, eu tenho que levá-la. E eu lembro que ele olhou, eu estava parada, estatelada, ele olhou para mim e falou assim, como você chama? E eu falei assim, com sotaque de português, aí a voz nem saía, oh, me chama Maria. Ele falou, e você conhece a brasileira? Ele falou, esse Luiz entrou essa, falou, não, ela não conhece, eu que conheço, amigo dela, ela não tá mais aqui, já arrumou outro, não sei o que, cai fora. E ele falou, não, essas coisas não são assim, não, eu vou embora, mas eu volto, eu acho essa brasileira onde estiver e levo ela. E foi embora, tá? E eu falei, e agora, o que eu faço? Ele falou, moça, você tá encrencada. Primeira coisa, você vai ter que sair dessa pensão que você tá, porque ele já sabe onde você tá, e ele vai voltar aqui e ele vai te pegar. E se ele te pegar, você nunca mais volta para o Brasil. Você nunca mais vai ver seu pai com a sua mãe, porque eles te levam para um lugar longe, que você não tem acesso a nada, eles vão te cobrar tudo isso que você está, casa e comida, tudo eles cobram, você vai estar sempre devendo, não tem como. Você vai ter que sair daqui. E eu falei, mas para onde que eu vou? Ele falou assim, ó, eu me sinto meio responsável por você. Eu, como te falei, estou indo embora essa noite para a África do Sul, mas eu tenho um apartamento. E no meu apartamento tem uma amiga minha que ela mora lá, ela é super de boa, eu vou falar com ela para você ficar pelo menos uma semana com ela. Que ela te salva, você tem que sair daqui. Eu falei, tá bom, eu topo. E aí nós fomos na escola que a moça estudava, chamamos ela lá no portão, e ele explicou toda a situação, ela é extremamente simpática, Maria de Fátima, e aí ela falou, ô Luiz, a casa é sua, por que você não tem nem o que falar, lógico que ela pode morar comigo, ficar essa semana aí, vai ser até bom, uma companhia. Essa menina morava do outro lado do Rio Tejo, a gente tinha que pegar um barco para ir até a casa dela. E até acabar a aula e tudo, a gente marcou de nos encontrarmos numa estação de barco, para pegar o barco à meia-noite. E eu voltei para a pensão, agradeci demais esse Luiz, que foi, né, um anjo que Deus colocou. Voltei para a pensão e à noite, eram umas 11 horas da noite, eu peguei minha malinha e falei, vou embora. E o moço da pensão falou, essa brasileira é doida, né? Vem aqui, fica... Parece gente que quer levá-la 11 horas da noite, ela quer sair. Ele falou, viu, você não vai sair agora, é muito perigoso, para onde que você vai? Eu falei, não, mas eu tenho um encontro, meia-noite eu tenho que ir. Ele falou, não vai, moça, é perigoso. Você pode ficar aqui até às 10 horas da manhã. Eu falei, não, eu tenho que ir. E eu fui. E fiquei lá, e era um lugar bem estranho mesmo, com gente esquisita, mas fiquei lá esperando a Maria de Fátima. E quando ela chegou, ela tinha outra fisionomia, não era mais aquela pessoa bondosa que eu vi. E ela chegou e falou assim para mim, olha, a vida tem muitos problemas, mas eu não estou aqui para resolver os seus. Eu falei que você ia ficar comigo porque o Luiz estava perto, mas jamais que você vai para minha casa. E entrou no barco e foi embora. E eu fiquei vendo aquele barquinho ir embora. A luzinha sumindo. Voltei para a pensão. O cara falou, brasileiro, você está aqui de novo? Eu falei, tô. Você não falou que eu tenho direito até às 10 da manhã? Deixa eu ficar aqui. No outro dia cedo, eu levantei e eu liguei para o meu pai. Falei, pai, eu preciso
preciso do telefone de uma pessoa conhecida aqui em Portugal. Ele falou, me dá 10 minutos. Eu liguei para ele 10 minutos depois. E ele falou, ligue para o governador do distrito, esqueci o número do distrito agora, 1900. Ligue para esse governador Antônio, fale com ele que ele vai te ajudar. E assim eu fiz. Liguei para esse governador, e ele e a esposa dele foram me pegar. Eu lembro que eles nem pararam o carro, eles foram passando devagar. E abriram a porta e eu coloquei as malas e entrei. E aí depois que eles foram ouvir a minha história, quando a gente estava saindo, o motorista de táxi até estava chegando. Eles me levaram para reunião no Rotary Club Estoril, na hora do almoço, uma quarta-feira. E quando eu cheguei lá, nessa reunião, eu ouvi o som do sino, quando a reunião ia começar. Foi o som mais confortante que eu ouvi na minha vida. E eu falei, obrigado, Deus. Agora eu estou no meio de gente do bem. Agora eu estou salva. Depois, o Rotary me ajudou com isso. Eu fiquei uma semana com 2 rotarianas. E talvez vocês possam até achar que é um exagero meu, mas eu sei o que eu passei, e eu tenho comigo que o Rotary, literalmente, ele salvou a minha vida. Eu tenho uma dívida de gratidão muito forte com o Rotary. E por mais que eu trabalhe, que eu faça as coisas, eu nunca vou conseguir pagar tudo isso que ele fez por mim. Eu quis trabalhar com programas de intercâmbio de jovens, porque eu sei que nada vai acontecer com os jovens, a gente tem uma rede de proteção muito grande, mas eu quero ser aquele Rotary que, se eles sentirem alguma coisa, algum medo, alguma insegurança, eles terem a confiança que o Rotary vai estar junto com eles. Essa é a minha história que eu tenho para compartilhar com vocês. Obrigada por ouvir. Obrigada, Delma. É sempre emocionante ouvir essa história. Eu já te ouvi contando essa história mais de uma vez. E é sempre muito emocionante, né? E por isso que eu quis trazer você aqui no clube, né? Porque para mostrar, né, exatamente isso, que a gente é uma rede, né? A gente não é só Fundação Rotária, a gente não é só a polio, né, o fim da polio, a gente é muito mais que isso, né, nas pequenas ações que o Rotary pode fazer e em como a gente pode impactar a vida das pessoas, né? Então, olha, muito obrigada, Delma, por você ter vindo contar a sua história. Agora Obrigada. Você deixa o pessoal perguntar coisas a você? Claro, claro. Quem quiser perguntar alguma coisa. Sueli quer falar, Sueli? Então, Olha, meus parabéns por você ter vencido, mas você se arriscou muito, realmente. Porque Verdade. se você entra naquela de prostituição, você hoje em dia já estaria até morta, né? Pelo Verdade. jeito. Agora, a tua sorte foi que teu pai era rotariano e conseguiu um companheiro rotariano lá em Portugal. Você já pensou, se o teu pai não tivesse, o que você ia fazer? Você já deu um retrospecto nesse ponto? O que eu ia fazer parada naquela pensão, com o cara querendo vir me pegar, a essa infeliz também, que foi outra falsa do Luiz, que só uma mulher dessa você tinha que dar um soco na cara dela, se sou eu, era a primeira coisa que eu fazia. Porque ela foi uma cretina, não é? Você dependendo dela, o seu amigo achando que você ia receber esse auxílio dela. Olha,
Foi Deus que te iluminou, graças a Deus que o teu pai foi do Rotary, e o Rotary foi realmente uma bênção na sua vida. Meus parabéns por você ter conseguido vencer isso tudo, e é uma coisa que você não esquecerá jamais, não é? É triste, porque é ad eterno. A gente deixa, se conforma, mas aqui fica no fundinho lá do nosso coração, e vira e mexe, a gente lembra daquilo, diz assim, poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, mas correu tudo bem, na paz do divino. Boa sorte sempre, que Deus te ilumine e que você realmente possa fazer essa tua vontade, esse companheirismo, essa ajuda pelo que você passou, para que ninguém passe por uma situação assim. Isso aqui é muito importante, tá? Um abraço, que Obrigada. Deus te ilumine sempre. Obrigada, Sueli, é isso mesmo. Eu guardo as partes boas, que deu tudo certo no fim, né? Claro. Bem, agora a Raia quer falar. Raia, pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Delma, o teu depoimento você fez parecia um artista falando, sabe? O tom, a gente foi acompanhando, sabe? Ligados assim na história, não entendendo o que acontece depois, né? Que bom que se você se salvou. Agora eu queria te perguntar por que você voltou para o Brasil? Daí Próximo capítulo. eu ainda fiquei um mês lá em Portugal, mas assim, eu, quando eu estava na Escócia, eu estava aprendi pelo menos o inglês, tudo. Depois, quando eu fui para Portugal, o meu diploma não era reconhecido lá. Então, eu não poderia trabalhar como professora de educação física e eu já estava com saudade do Brasil também, não ia aprender outra língua, já estava até esquecendo o português, porque eu me confundia tudo. E aí achei que já era hora de voltar. Ainda fiquei 2 meses lá, no total. Bom, que bom. Muito bom. E Bem, assim, uma parte fala. Não, vai. até engraçada, depois eu pensei, né? O cara queria muito que eu fosse trabalhar lá, porque eu tinha trabalhado, quando eu fui na Escócia, eu trabalhei como babá e trabalhei também num restaurante lá. Eu fazia uns bicos no restaurante. Então, quando eu conversei com o meu suposto chefe, ele falou: "Você já trabalhou em restaurante?" Eu falei: "Sim, eu já trabalhei." "E você tem experiência?" "Tenho." "Você tem algum tipo de restrição?" Eu pensei: "Não, eu posso cozinhar, posso lavar." Eu falei: "Não, tem restrição nenhuma." Então, me achou assim uma pessoa perfeita para trabalhar no que queria. Você é uma escrava branca, É, né? são situações realmente limites, né? A coragem que você teve de voltar ainda para a pensão, foi realmente um momento que eu acho que inesquecível na sua memória, né? O que você passou por ali naqueles momentos. Você sabe o que eu acho? Que aquele negócio de restaurante era código para a zona. Era isso mesmo. De Era isso repente, mesmo. era Só que eu aquele não alguma sabia coisa esse código. que você entre eles devia ser algum código, dizer que vou trabalhar e não tenho restrição de nada e tal. De repente, usou isso como um código e você não sabia. Você ingenuamente não sabia disso. Quando você falou o negócio que ele falou, cara, que em restaurante eles estão acostumados, eu falei, de repente é um código que trabalhar em restaurante, faço tudo, não tenho restrição, de repente é isso, não é? Olha só. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta ou alguma colocação para Delma? Bem, não estou vendo mais ninguém. Então, isso mostra essa história da Delma. O Ivaldi quer falar. Então, Ivaldi, pode falar. Olha só, é sempre bom a gente ouvir as histórias, né? E a gente coleciona muito delas, né? Eu tenho 25 anos de Rotary e ao longo desses 25 anos eu vi muitas histórias. Histórias como essa da Delma, maravilhosa, né? Uma história de uma vida passada em 1 ano e pouco que ela esteve fora, né? Então, assim, Delma, satirizando um pouco, né? E com todo respeito a você, que eu gosto muito de você, a gente tem tanto respeito um pelo outro.
Mas satirizando um pouco, eu diria que você esteve com um pé no cabaré, né? Como a companheira falou agora há pouco, era a zona mesmo. Era Mas mesmo. assim, o Rotary nos proporciona. Eu aprendi isso quando eu entrei lá nos anos 90 no Rotary, onde alguém me falou: você tem mais de 1 milhão de amigos. E realmente, nós temos mais de 1 milhão de amigos ao redor do mundo. Eu já tive várias experiências, claro que não dessa forma, mas de outras formas, fora do país, em outros lugares, onde eu contactei companheiros rotarianos que eu nunca havia visto, nem sabia o nome, e eu fui acolhido em sua casa, fui acolhido uma vez até no hotel de um companheiro, enfim, isso é muito importante, isso que nos faz acreditar cada vez mais nessa instituição, isso que nos faz a participar, contribuir, e cada vez mais a gente ter o Rotary como sendo essa instituição tão séria, né, que foi criada há tanto tempo e que até hoje ela tem o mesmo sentido, né, principalmente do companheirismo. Então, parabéns aí, Delma, por essa narrativa sua, muito, muito linda essa história. Acho que uma vez eu soube mais ou menos, acho que eu ouvi você falando um pouco, mas bem mais sintética, de forma mais sintetizada. Hoje eu vi a história toda. Realmente você passou um bom apuro aí nessa história. Parabéns a Patrícia por ter trazido essa história para ser partilhada aí pela Delma para todos os companheiros. Acho que todos nós precisávamos um dia ouvir essas histórias. E essa sua história é muito, muito boa de ser ouvida. Parabéns. Obrigada, Ivaldir. Gostoso ver Ivaldir, Gustavo, a Ana, Paulo, gente querida aí. Olha, Paulo Macedo está querendo falar, mas Paulo, eu não sei o que você vai falar, mas eu quero te pedir para você contar uma historiazinha da sua família, que foi a tirada do visto acho que da Júlia, né? Quando você foi no consulado tirar o visto. Você pode contar para gente? Caramba, visto da Júlia? Não foi da Júlia que você foi tirar e ia demorar um tempão? Não, tá. A história da Júlia foi o seguinte: ela ia participar do intercâmbio e ela tinha uma data para chegar na Alemanha. Ela tinha optado, né? Enfim, ela tinha passado bem, optou para ir para a Alemanha. E a Alemanha estava demorando uma eternidade, coisa de 3 meses, para entregar o visto. E eu fui lá e falei, na vez da nossa entrevista, eu falei: olha, estou querendo visto, minha filha e tal, vim aqui para entrevista com o cônsul. E a pessoa foi super categórica: vai demorar 2 meses, 3 meses, sei lá. E na hora que eu falei: pô, não tenho esse tempo todo. Quanto tempo? Isso com uma pessoa intermediária, ainda não era o cônsul, né? Quanto tempo você tem? Eu falei: cara, 2 semanas, 10 dias seria o ideal, né? Aí a pessoa falou: não vai conseguir. Aí eu tirei o documento do envelope e a pessoa viu o símbolo do Rotary. E quando a pessoa viu o símbolo, ela falou: não, semana que vem está pronto. Então, realmente, essa roda aí opera milagres, né? Era essa a história? Era essa a história que eu queria que você contasse. Agora você fala o que você ia falar para a Delma. Não, essa história da Delma, apesar do spoiler que a Ana tinha dado, eu já entrei... Linguaruda da Ana, já contou a história toda antes? Mulher linguaruda. Ela já tinha contado, mas eu quero aproveitar, é muito linda a história, isso aí não tem nem o que discutir, fiquei emocionado, assim, muito tocante, né, a história da Delma. Mas, Delma, conta uma história agora, só para a gente descontrair um pouquinho. No centenário, lá com a Jennifer Jones, a gente no Sambódromo, no camarote, e você foi ver o show do Alceu Valença, que era o teu ídolo. Conta essa história aqui que vai ser legal. Passar micão. A gente tá...
A gente Mostra a foto, mostra a foto. no Sambódromo e estava tendo um show do Alceu Valença e eu falei, nossa, eu preciso tirar uma selfie com o Alceu. E quem é que me emprestou um chapéu? Foi você, Ana? Quem que tinha me emprestado aquele chapéu? Bruna, A Bruna me emprestou um chapéu todo assim, bonito, de pena e tal. E eu corri para tirar, corri atrás do Alceu Valença e falei com você. E o segurança me barrou. Falei, não, moça, eu tenho que tirar uma foto com o Alceu de todo jeito. Isso aqui. Não, não pode nisso. O Alceu veio chegando, eu peguei e tirei a selfie e consegui tirar. Mas eu estava com aquele chapéu na cabeça e pegou todo o Alceu Valença, só saiu um pedaço do braço dele. A selfie minha com o Alceu. Meus foi nada. muito engraçado. Essa é a Delma, essa é a Delma. Bem, gente, isso é só, essas histórias só demonstram o poder da instituição que nós fazemos parte, né? E aconselho a todo companheiro do clube, a todo rotariano, quando for fazer uma viagem, não deixem de usar o distintivo do Rotary, porque isso pode ajudar, pessoas vão te identificar como rotarianos, e isso pode realmente abrir portas e facilitar as coisas. Então, sempre que possível, usem o distintivo do Rotary, né, que é muito interessante. Eu já encontrei pessoas em aeroporto e comecei a conversar com eles por causa do distintivo. Tá?